O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir. Nós não somos nosso cérebro. Nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver. Então a gente precisa ter essa noção de que a vida a gente tem que pautar. Qual é o script da vida para evitar a procrastinação? O script é: eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã. E primeiro eu faço as coisas que precisam e devem ser feitas. Depois, sim, que eu vou me divertir ou eu vou para a rede. E estamos em uma jornada de transformar mentes e criamos uma comunidade que levará você ao próximo nível. Essa comunidade não é para todos. É para aqueles que sentem, mesmo em silêncio, que nasceram para algo maior, mas que foram programados para viver pequeno. Aqui, você ativa códigos ocultos, reprograma seu subconsciente e começa a construir uma nova mente. Desperte para o seu potencial mais sombrio e poderoso. Clique no link da descrição ou comentário fixado. Procrastinar é você estar sempre adiando coisas, né? Você deixa de fazer de imediato uma coisa, vai adiando para amanhã, para depois de amanhã, e você acaba não fazendo. Uma coisa clássica da procrastinação é a tal da dieta, que sempre começa na segunda-feira. E para na terça. E para na terça ou na segunda, depois do meio-dia, tá? A gente tem que ver o seguinte: a procrastinação, é comum que a gente tenha algum nível de procrastinação em determinado assunto, dificuldade de priorizar coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte: o grande motivo de procrastinação hoje chama-se redes sociais ou celular. As pessoas hoje, elas sentam para fazer uma coisa com o celular do lado. E aí ela começa a fazer, entra uma coisinha ali do WhatsApp, ou do Twitter, ou do Instagram, e aquilo, das redes em geral. Então o que acontece? A pessoa não consegue mais priorizar. E é uma coisa inacreditável o sumidouro de tempo que é a rede social. Porque você fala assim: vou ficar 15 minutos, passam-se 3 horas. E você tá ali perdido. E você tá perdido. É o Por sono quê? da Cinderela. Porque você abre milhões de possibilidades. Você começa a entrar na vida de daqui a pouco uma coisa dá um link para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, que você acaba esquecendo até o que você foi fazer. Né? Você vai dar um Google para procurar não sei o que, entra uma mensagem, quando você vai ver, você esqueceu do que você estava realmente procurando. Outra coisa também, eu acho que todo mundo hoje vive essa coisa do excesso de estímulo, fazendo você se desvirtuar do que tem que e deve ser feito. Uma personalidade, o TDAH, também tende muito a isso. Por quê? Porque, independente das redes sociais, ele tende a pensar 10 mil coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele reproduz na cabeça o que a rede faz, de te levando para várias coisas ao mesmo tempo. Agora, você imagina um TDAH nas redes sociais. Coitado, é 10-0 para a rede, tá? E tem uma coisa tão interessante na rede, você vê que a rede cada vez evolui mais para capturar a sua atenção. Antigamente você tinha uma questão que não tinha o tal do story, né? Por que o story foi colocado? Porque o story vai sair do ar, então cria-se a urgência de você ver. O feed, não, o feed vai ficar ali. Você vê que assim que entrou o story, rapidamente as pessoas fazem muito mais acessos no story do que no feed, porque ali é para ficar. O outro não, você quer saber o que a pessoa está fazendo ali naquela hora. Isso é muito ruim, porque a gente vê o seguinte: as pessoas que fazem as redes sociais são pessoas extremamente competentes em capturar a sua atenção, porque a sua atenção vale dinheiro, e vale muito dinheiro. É o tal do neuromarketing. Eu diria que as pessoas que fazem redes sociais, principalmente ligadas ao marketing das redes sociais, elas são as pessoas que mais entendem o funcionamento cerebral. A imagem captura muito mais a gente do que o som ou qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Eles botaram o story, eles botaram para você botar som na imagem. Então você está capturando o cérebro de duas maneiras: na imagem, no som, e não vai demorar
vai ter cheiro a rede social, vai ter aroma, eu não sei como, mas vai ter. Eles estão fazendo tudo porque eles realmente estudam. Agora, é tão interessante que as pessoas que vivem, que criaram as redes sociais, são as mesmas que não deixam seus filhos mais do que 1 hora em rede social. Então significa que eles têm noção exata do tamanho da captura que isso pode ser, do tamanho da procrastinação que isso pode levar. Então eu sempre digo, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente vai ser capturado por isso e a gente só vai ver o lado ruim da coisa. Tem um filme maravilhoso que é o Dilema das Redes, que eu sugiro, já até sugeri, vou sugerir de novo, que as pessoas vejam, porque assim, se os criadores estão querendo diminuir o tempo, é porque isso tem um poder de captura do teu cérebro muito grande. E aí é uma captura que faz com que você deixe de ter o controle do seu cérebro, né? O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir. Nós não somos nosso cérebro, nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver. Então a gente precisa ter essa noção de que a vida a gente tem que pautar. Qual é o script da vida para evitar a procrastinação? O script é: eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã. E primeiro eu faço as coisas que precisam e devem ser feitas. Depois, sim, que eu vou me divertir ou eu vou para a rede. Então assim, não deixem nunca de fazer. Eu quando estou escrevendo, eu levanto, tomo banho, tomo café, celular desligado, e eu vou de 7 da manhã às 3 da tarde, sem contato, direto. Depois, que é o meu limite de tempo, eu pego, ou vou fazer uma ginástica, ou vou andar de bicicleta, depois eu volto, dou uma olhadinha nas redes e também não me permito ficar muito, porque é programado para te capturar. E aí a procrastinação nunca terá jeito. Eu costumo dizer que a rede social enalteceu uma coisa narcisista que eu acho que se tornou uma sociedade de espetáculo de narcisistas. A gente já foi come, do que bebe, do exatamente. Que veste. Eu me lembro que no início das redes sociais tinha um rapaz que postava assim: vou entrar no banho, aí ele fotografava o chuveiro. Vou jantar, aí ele fotografava o miojo. E eu ficava assim, gente, esse menino tem algum problema, porque assim, qual é a importância que ele vai tomar banho? Mesmo que fosse, sei lá, o rei da Inglaterra e vai tomar banho, não tem importância nenhuma para o mundo, entendeu? Ele está fazendo uma coisa que é alimentação. Achei que aquilo era uma coisa isolada. Hoje você vai vendo que isso vai tomando uma dimensão e com uma vaidade. É como se as redes sociais virassem uma novela da vida real. Exatamente. Todo mundo quer ser protagonista de uma novela da sua vida. Só que tem gente que eu fico pensando, não tem protagonismo para todo mundo. Você imagina se os faraós do Egito resolvessem não ter quem construísse as coisas ou fizesse. A gente ia ter a história pelos faraós do Egito, hoje já estava extinto. Porque eles não plantariam nada, não colheriam nada. E como é que ia ser? Então, assim, não dá pra gente ser super protagonista o tempo todo. Não dá, isso não é possível, não tem tantos protagonistas. Existem, todos nós temos papéis? Todos nós temos papéis. É que nem, por exemplo, dentro de uma colmeia, todo mundo quiser ser a abelha rainha. A abelha rainha é uma. Não tem como ser todo mundo. Então eu acho assim, a história da vida da gente é uma coisa que tem que ser da gente, para uma autoavaliação, para uma autopercepção, não para ser dividido. E isso gerou uma coisa que as pessoas fazem tudo, se alimentam, saem, vão à festa. Tem pessoas que vão à festa só para tirar foto. Tem pessoas passa o tempo, né? A festa passa. Exatamente. Não divide, curte, não conhece uma pessoa. Não, e tem gente que vai, eu já soube disso, tem gente que vai, tira as fotos e volta. Tipo assim, tirou as fotos e vai embora. Porque o prazer é de postar. Mas não é de ter vivido uma experiência, é de postar. É como se as pessoas tivessem necessidade de estar presente em tudo. Ou tudo que é tudo que é da hora, digamos assim. Isso é muito ruim, porque se a pessoa está nesta necessidade, ela não está vivendo vida nenhuma. E ela está procrastinando o que é mais importante, a sua evolução como ser humano. O que você daria de dica
para uma pessoa que está tendo essa percepção que está passando mais tempo nas redes sociais do que a sua vida, mas não está conseguindo ser produtivo, não está conseguindo vencer isso? Olha, se a pessoa está nesse descontrole, eu acho assim, rede social, se você tiver uma utilização profissional e informativa, por exemplo, você é um médico, é informar, né, coisas. Você vai lá e você tem que ter um ajuste, você produz aquele material e tem alguém que dispara aquilo para você. Tá? Eventualmente você pode entrar lá e interagir. Isso não pode passar de 1 hora por dia. Porque senão tem alguma coisa, você não está estudando. Você está mais preocupado em impressionar os outros do que produzir conteúdo, que é importante para as pessoas. Se você não está usando suas redes sociais para informações que têm utilidade para todos e dentro de um talento ou de uma profissão que você tem, eu te digo que está na hora de desintoxicar, detox digital. O ser humano só se torna ser humano quando ele agrega valores. A gente não se torna ser humano porque a gente comprou a bolsa mais cara, porque a gente fica invejando a joia da outra pessoa, a viagem. Pelo contrário, isso nos desumaniza, né? Isso nos bota numa condição muito inferior a todos os outros animais do planeta. Então eu acho que está na hora da revolução, mas revolução de valores. Não revolução de exibicionismo. Tem gente que protesta contra as coisas que não sabe nem do que se trata. Mas aí tá na moda protestar, eu vou lá. Estuda para protestar. Estuda para falar. Vamos defender as coisas, mas com base no que a gente estudando, exatamente, para eu ter meu ponto de vista. E eu também não preciso fazer panfletagem, eu não preciso impor, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso chamar o outro, cancelar o outro, agredir o outro.